Olá, boa noite pessoal. Estamos começando mais uma live do assunto gestação. Faz parte do nosso grupo de lives de curso de gestantes, né? Hoje o assunto é um pouco diferente. O assunto está relacionado à gravidez, mas não é um assunto diretamente relacionado a gravidez e parto. Nós vamos falar das dificuldades, né, de quem tem dificuldade de engravidar e vamos falar de quem tem trombofilias. A doutora Egli. Então vou me apresentar primeiro. Eu sou o Ayrton Daniel Ribeiro Filho, meu CRM é 69175 e nós vamos conversar hoje sobre abortamento habitual e trombofilia. E quem nós estamos recebendo aqui, o convidado especial dessa noite, já entrou aqui, é minha grande amiga de residência, a doutora Egli Couto, que é ginecologista também, que ficou na Unicamp algumas décadas, fez o mestrado e doutorado dela, ficou de lado, Egli. Ah, tá. Vou Agora colocar. sim. E Egli, durante muito tempo, se dedicou ao estudo desses casos de abortamentos de repetição, e eu não conheço ninguém melhor para conversar sobre o assunto com a gente hoje à noite. Então, por isso, a Egli está aqui conosco. Eu agradeço muito de ter aceitado o convite. É um prazer reencontrá-la. Pena que a gente não pode se abraçar, né? Mas já é um contato, né? Egli, por favor, você quer se apresentar? Ayrton, é um prazer enorme estar de volta nos nossos plantões lá, quando a gente era novinho, né? E agradeço muito pelo convite, viu? É um assunto que me interessa muito, sempre me interessou. Eu trabalhei com aborto recorrente no mestrado, no doutorado, fiz um ambulatório de aborto recorrente, que depois virou ambulatório de perdas gestacionais na Unicamp por muitos anos, né? Quase 30 anos, e a gente passou por várias fases, né, da história e da investigação, do tratamento do aborto. Então, realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que legal. Muito obrigado por aceitar o convite para vir esclarecer. Muitas são as perguntas que a gente recebe constantemente sobre esse assunto, que antes era um assunto bem desconhecido, agora já chega ao conhecimento do público leigo e eles vêm com essa demanda de explicações, né? Então, eu entendi que esse era um tema importante para pôr nas lives. Eu tenho feito lives, Egli, desde o início da pandemia, porque a gente tinha aqui na clínica um espaço onde a gente fazia os encontros de casais gestantes, era muito gostoso, né? Então foi uma tremenda perda essa pandemia, a gente não pôde mais se encontrar, e esse desejo de continuar esse trabalho de curso de gestante, que é uma coisa que eu já fazia há 20 anos, eu falei, vou fazer nas lives. E infelizmente, assim, na live tem mais alcance do que era aqui pessoalmente. Mas quando puder, eu vou voltar pessoalmente, porque tinha um bolinho, um suquinho, um cafezinho, chá, tinha um bate-papo, era muito legal isso, viu? Ajuda, né? Mas, por outro lado, a gente tem quase um compêndio lá de assuntos de ginecologia e principalmente de obstetrícia, pré-natal e parto no IGTV nosso, porque está acumulando lá. Então, essa nossa live também vai ficar no IGTV para outras pessoas poderem pesquisar. Então, eu vou começar te perguntando uma pergunta bem básica, né? O que é aborto recorrente? O que é abortamento habitual? O que define esse conceito e o que isso tem de diferente de um aborto espontâneo que acontece numa gestante, que é talvez o mais impactante, né? A primeira gravidez, a pessoa se anima toda e aí tem um aborto, é o primeiro aborto, a primeira gravidez. Qual a diferença dessas situações, Egli? Então, assim, o aborto recorrente, ele é definido, depende muito da escola, né? Então, a gente sabe que ele é definido como duas ou três ou mais perdas, né? Então, a escola americana define como duas perdas da primeira metade da gravidez, com menos de 20 semanas,
duas perdas subsequentes, né? E a escola europeia define como 3 perdas subsequentes. Mas, na verdade, como existe as causas, elas são muito parecidas quando a pessoa tem 2 abortos ou 3 abortos, nós estamos autorizados a investigar essas perdas a partir do segundo aborto, tá? Por quê? Porque o primeiro aborto, a gente sabe que o aborto isolado tem como causa, na sua grande maioria, as alterações cromossômicas. Então, a junção lá dos cromossomos do pai e da mãe acontece, depois na separação essa dá certo, e esses acaba tendo uma alteração genética aí que faz com que essa gravidez vá para frente. E isso é uma coisa que acontece ao acaso. Por isso que muita gente chega falando que meu médico falou que ter um aborto é normal. Normal não é, mas é muito frequente, né? E por isso que essa investigação não é feita a partir do primeiro aborto, mas a partir do segundo aborto a gente já pode investigar. Tem algumas coisas que dão já algumas dicas para a gente, se o aborto for, por exemplo, numa mulher que nunca teve uma gravidez que foi até o final. Né? Então, ela só aborta. Tem um aborto, outro aborto, outro aborto. Ela é uma abortadora recorrente primária, né? E, por outro lado, tem mulheres que têm uma gravidez, que vai para frente, depois começam a abortar, ou então tem um aborto, gravidez, mais 2 abortos, coisas desse tipo. Ela é uma abortadora recorrente secundária, e aí, a depender das características da gravidez que foi para frente, a gente define nosso caminho de pensamento para a investigação. Né? Então, não sei se eu respondi tudo que você perguntou, que a pessoa perguntou nessa pergunta. Acho que sim. Definir o que significa o conceito, né? Então, a gente teria que ter pelo menos 2 abortos para pensar no diagnóstico de abortamento recorrente e começar uma investigação nesse sentido. Quando você recebe uma paciente que tem um aborto e quer fazer uma investigação, você parte para essa investigação de causas de aborto recorrente também, ou você faz uma investigação mais básica para esse caso especificamente? Ou seja, a pergunta é, todo mundo merece? Ou só mesmo esses casos que já passaram por 2 abortos? E muito das condições da paciente, né? Então, se você pega uma paciente que é jovem, que engravida e que tem uma perda muito inicial, que é altamente sugestiva, né? Então, ela lá com 5, 6 semanas já apresentou a perda, que é altamente sugestiva de alteração cromossômica, essa realmente não precisa de uma investigação muito profunda. A gente consegue fazer para ela uma investigação inicial mais de fatores endocrinológicos, das coisas mais frequentes, né? Glicemia, hormônio tireoidiano, essas coisas, mas normalmente a gente não parte para a investigação dessa mulher de fatores imunológicos, fatores mais complexos, de trombofilia e tal, porque a grande chance, a gente sabe que mais de 60% dos casos, é de ser alguma alteração cromossômica mesmo, e que acontece ao acaso, e que não tende a se repetir, a acontecer com maior frequência, porque ela já teve uma perda, nesse caso, né? Agora, se eu tenho uma paciente mais próxima dos 40 anos, com muita dificuldade para engravidar, que chegou a fazer procedimento de reprodução assistida, porque não conseguia engravidar, que a única chance que ela tem é a próxima gravidez dela, né? Aí sim a investigação completa é possível fazer se a paciente quiser. Ela não é indicada pelos grandes órgãos aí de obstetrícia e ginecologia, mas a gente individualiza o tratamento. Nessa situação em que eu sei que a paciente muito provavelmente não vai ter outra gravidez depois e ela já teve uma perda, aí a gente acaba investigando mais profundamente. É possível investigar sem a indicação clássica. Legal, legal saber disso. Bom para o pessoal. Só fazer um comentário aqui.
Duas pessoas já fizeram dois comentários. Um da Graziele, que acabou de ganhar o bebê dela, foi a quarta gravidez, ela teve 3 abortos seguidos. Ela foi em vários médicos, inclusive no hematologista, e a única coisa que encontrou foi um pai heterozigoto. E ela usou Clexane, que foi um anticoagulante, e essa gravidez terminou muito bem agora, recentemente. Deve ter 1 mês e meio, deve estar fazendo uns 2, 3 meses no máximo. E o outro comentário é da Anitta. A Anitta Caltabiano é uma amiga querida, irmã de um colega médico, moram em Guaratinguetá. Não, moram em Jundiaí, desculpa. Quem mora em Guaratinguetá é o irmão. Ela teve aborto, eu encaminhei ela para você, você estabeleceu um tratamento e ela está falando aqui, graças a essa dupla, meus meninos completam 7 e 4 anos no dia 26. Os dois nasceram no mesmo dia do mesmo mês, Egli, os dois prematuros. Nossa, Incrível. No nossa, mesmo dia, quando um estava fazendo aniversário, estava nascendo o outro. meu E a Deus. Anitta está mandando essa mensagem aqui para gente. Que legal, muito obrigada. Legal, né? É... Bom, então, eu coloquei no tema a gente falar sobre aborto de repetição e falar sobre trombofilia. A segunda pergunta que eu vou te fazer é: o que é trombofilia, Tá. Egli? A trombofilia é uma tendência à trombose, tá? Então, existem situações na vida da gente que aumentam a chance de trombose, que é o bloqueio, o entupimento dos vasos, né? Então, tem algumas situações que causam isso, por exemplo, a pessoa quebrou uma perna, ficou muito tempo de repouso, tal, ela tem essa tendência maior a ter trombose só por causa da fratura e do repouso, né? Ah, e existem as trombofilias que são herdadas, né? Então, geneticamente transmitidas dos pais para as filhas, no caso, né? Para os filhos também, mas o que nos interessa agora são as mulheres, né? Então, essas são mutações genéticas que são transmitidas dos pais para a mulher, e essas trombofilias podem levar a algumas complicações gestacionais, né? Então, a gente tem várias delas conhecidas hoje. Então, talvez para quem aí esteja assistindo e já tenha feito algum tipo de investigação, fator 5 de Leiden, que é uma mutação no fator 5 da coagulação, uma mutação da protrombina, tem várias deficiência de proteínas anticoagulantes que a gente tem normalmente no sangue, como proteína C, proteína S. Então, são esses fatores que aumentam o risco dessa mulher ter trombose, tá? Não é absolutamente claro que a trombofilia leva ao aborto, tá? Tem vários estudos que mostram isso, tem outros estudos que não associam. Então, não é uma coisa que a gente possa dizer com certeza que uma leva a outra. Mas também as trombofilias são muito pouco conhecidas ainda, inclusive no tipo de ação que elas têm na gravidez. E na própria gravidez, já existe um mecanismo da natureza que faz com que a mulher coagule mais, que é para ela não morrer de sangrar no parto. Então, se você já tem pela natureza esse mecanismo que faz com que ela não com que ela coagule mais, e você soma um outro fator que facilita a coagulação, então isso pode fazer com que ela tenha tromboses na gravidez, e pode ser que essas tromboses afetem a implantação e levem ao aborto, mas isso não é uma coisa clara. O que mais a trombofilia pode causar na gravidez além do aborto? Bom, o que a gente imagina que aconteça é que quem tem uma trombofilia, algumas trombofilias mais graves, e a mulher que tem isso e engravida e não aborta, ela pode ter depois tromboses na placenta. Então, aqueles vasos placentários vão ser bloqueados. E aí, isso pode levar à perda de função da placenta. E a gente sabe que a placenta faz o transporte de oxigênio para o feto, de nutrientes para o feto, de líquidos, né? Então, essa mulher pode vir a ter perda de função placentária e, com isso, o nenê crescer menos, que é chamada restrição de crescimento intrauterino.
Ela pode ter uma redução do líquido, aquele líquido amniótico que fica na bolsa e que envolve o feto, né? Pode ter sofrimento fetal. Então, tem várias complicações que podem acontecer quando a trombofilia não é tratada. Certo. E você falou que a trombofilia pode ser hereditária, né? Existe trombofilia adquirida também? Existe alguma situação que a pessoa pode passar a ter trombofilia? Eu vou juntar com uma outra pergunta aqui. Tem duas perguntas aqui. Uma pergunta é da Andréia, que é a fisioterapeuta lá do CAISM. Ela pergunta, é isso que chamam de SAF? Então, eu vou juntar a pergunta da Andréia com a minha, que é, além da trombofilia de caráter hereditário, existe trombofilia adquirida? Existem situações que colocam a pessoa num risco de maiores riscos de trombose? Então, a trombofilia ela é dividida em hereditária e adquirida mesmo. Quando a gente fala só trombofilia, geralmente a gente está se referindo à hereditária, né? Mas existem vários fatores para a trombofilia adquirida também. Então, a mulher, em algum momento da sua vida, desenvolve anticorpos que fazem com que ela tenha uma maior tendência a ter trombose também, tá? Então, além dessas coisas que eu falei, de câncer, de cirurgias, etc., tem a SAF, que é a síndrome antifosfolípide. Então, a SAF é uma síndrome que cursa ou com trombose, se você for avaliar, for ver a definição global da SAF, ou precisa ter uma trombose, ou precisa ter uma morbidade obstétrica, ou seja, aborto de repetição, restrição de crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, que são aquelas complicações da hipertensão na gravidez. E, então, a definição clínica é essa, né? Então, ou uma trombose na perna, no braço, no cérebro, em qualquer lugar, ou uma morbidade obstétrica dessas, né? E aí a gente vai pesquisar alguns anticorpos, que são os anticorpos antifosfolípides, que são o anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e o anti-beta-2 glicoproteína 1, tá? Vamos pesquisar esses anticorpos. Se algum deles vier positivo, a gente fecha o diagnóstico de SAF. Lembrando que o ideal é eu ter um anticorpo positivo agora e eu ter outro positivo daqui 12 semanas, tá? Então, daqui 3 meses eu colho de novo e aí eu tenho a certeza de que esse anticorpo é positivo mesmo, e juntando com aquela morbidade obstétrica que ela teve ou com a trombose, a gente fecha a síndrome antifosfolípide. A SAF na gravidez, ela é muito mais definida, ela tem efeitos muito mais definidos do que a trombofilia hereditária. E o que a gente imagina que aconteça na gravidez, na trombofilia hereditária, vem tudo da SAF, porque a SAF foi estudada inicialmente. E ela tem, os estudos mostram realmente uma maior consistência na associação da presença desses anticorpos com complicações gestacionais. Então, a gente sabe que quando a mulher tem esses anticorpos, ela vai ter mais. Ela pode ter mais aborto, ela pode ter mais pré-eclâmpsia, mais trombose na gravidez, trombose placentária com restrição de crescimento, oligoâmino, redução de líquido amniótico, sofrimento fetal, né? Então, a SAF é uma coisa um pouco mais definida na gravidez, com a sua associação com essas complicações, do que a trombofilia hereditária. Certo. Egli, a Gilda é uma paciente nossa que está contando aqui a história dela. Ela teve na primeira gestação teve um aborto espontâneo. A segunda, a filha dela tem 7 anos. E agora ela estava gestante de 13 semanas já, e 5 dias, e teve um aborto retido. Será que eu tenho algum problema? O que você responderia para ela? Esse primeiro aborto, ela falou como foi, Ayrton? Se foi bem precoce ou não?
Foi um aborto espontâneo, eu não tenho essa informação aqui, não me lembro de cabeça. mais de primeiro trimestre mesmo, né? Eu acho que sim, porque o que destoou foi esse aborto agora de 13 semanas e 5 dias. Então, aquela primeira perda, se foi mais precoce, ela pode realmente ter sido devido a alguma alteração cromossômica, né? Agora, essa segunda perda foi uma perda mais tardia. Aí a gente começa a pensar em outros fatores mesmo, porque uma alteração cromossômica tão grave que levasse ao óbito fetal, né, não ia demorar tanto tempo para fazer isso, provavelmente. Então, a gente pensa mais em outros fatores. Então, como ela teve essa perda mais tardia, eu acho que vale a pena investigar, sim. É claro que a gente tem que lembrar que o aborto de repetição não tem como causa só a trombofilia, né? Então, a gente tem causas endocrinológicas, tem causas anatômicas, né? Então, às vezes tem alguma malformação uterina, alguma coisa. Causas infecciosas, que elas não são responsáveis por vários abortos seguidos, mas do jeito que aconteceu com ela, um de um jeito, outro de outro, a gente precisa investigar também. As causas genéticas, então, precisa investigar pai e mãe para ver se tem alguma alteração genética que tende a levar à ocorrência do aborto. E tem as causas autoimunes, então, algumas doenças, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, são doenças que acometem mulheres, na maioria dos casos, né? E que podem levar ao aborto também. E, além disso, as tão faladas hoje trombofilias, né? Então, eu acho que valeria a pena investigar, principalmente se ela já tiver uma idade mais avançada e por conta dessa perda mais tardia mesmo que teve. Legal. Isso aí. É, você já respondeu o que ia ser a minha próxima pergunta, que é, dentro das causas de aborto recorrente, a gente acoplou aqui dois temas, né, abortamento recorrente e trombofilia, justamente para falar de assuntos que são interligados. A trombofilia é uma das causas de aborto recorrente. Mas eu ia te perguntar quais são as outras, se existem outras. E você já respondeu muito bem aí, causas endócrinas, anatômicas, imunológicas, infecciosas, genéticas e por aí vai. Legal. Então, como é que a gente, como é que a gente pode, em que momento, né, essa paciente deve se preocupar, ou o médico dessa paciente deve se preocupar em fazer o diagnóstico dessas associações perigosas, dessas situações de trombofilia que são perigosas para a gestante? Como se faz o diagnóstico? Quando que... Opa, saiu do ar? Travou? Voltou? Voltou. Voltou, ok. Você ouviu minha pergunta? Não, quando que a gente deve investigar, então? Em que situação? Isso. Como fazer o diagnóstico e quando é indicado pesquisar essas doenças, Egli? Tá. Então, assim, normalmente a gente pesquisa em mulheres que já vêm com história de trombose, tá? Então, vem, às vezes, ela fala, olha, eu fiz uma viagem de avião, que é um dos fatores de risco para trombose, né? É a viagem longa de avião, com mais de 3, 4 horas aí. Fiz uma viagem longa de avião e cheguei, quando eu voltei, dali 2, 3 dias, eu comecei a ter dor para andar na perna, procurei o hospital e tive a trombose diagnosticada. Então, às vezes ela vem com isso, às vezes ela vem até com uma história mais rica, uma história familiar de trombose, né? Vários membros da família têm trombose, ela também, ou ela ainda não, mas tem em vários membros da família. Ou ela vem com a história de abortos. Então, a partir do segundo aborto espontâneo, aí a gente já tem a possibilidade de fazer essa investigação de trombofilia, né? Então, o que a gente vai investigar? O mais importante é investigar a SAF nas trombofilias adquiridas, né? Então, eu vou pesquisar o anticorpo anticardiolipina, o anticoagulante lúpico, o anti-beta-2 glicoproteína 1,
Nessa pesquisa autoimune, também a gente inclui a pesquisa das doenças, das outras doenças, do lúpus, da artrite. Então, a gente faz dosa o fator antinúcleo, que é o FAN, né? Se alguém que está ouvindo já fez essa pesquisa, certamente entrou isso. Anticorpos antitireoidianos, tudo isso. Na trombofilia hereditária, então, aí a gente tem uma controvérsia, né? Porque os órgãos, como os órgãos brasileiros, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio Americano, o Royal College lá de Londres, esses órgãos, eles restringem muito a pesquisa das trombofilias. Então, eles falam para a gente investigar o fator 5 de Leiden, essa mutação no fator 5 da coagulação, a mutação da protrombina e a deficiência das proteínas C, S e antitrombina. Mas a gente sabe que cada dia aparece trombofilia nova, né? Só que se nem para essas trombofilias que são mais conhecidas a gente tem alguma certeza, para essas novas tem menos ainda, tá? Só que, às vezes, é o que a gente tem hoje em dia, por exemplo, laboratórios que fazem um pacote e pesquisam várias trombofilias, até a cistationina beta-sintetase. Então, pesquisam várias trombofilias e já vem tudo pronto para a gente, tá? O que eu acho? A minha opinião pessoal eu estou dando, tá? Eu acho que, assim, se a pessoa tem uma trombofilia que é uma bobeirinha, outra trombofilia que é uma bobeirinha. Então, às vezes, você vê paciente que tem 4, 5 bobeirinhas. Para mim, isso passa a não ser mais uma bobeirinha, tá? Isso passa a ter uma certa influência no resultado da gravidez, sim, porque são vários fatores agindo em conjunto. E aí você vê a paciente tem que ficar de repouso porque teve ameaça de aborto, tem obesidade, tem outros fatores aí, tem varizes, por exemplo. São todos fatores que facilitam a ocorrência de trombose, né? Então, a gente está lançando agora, deve ser para o próximo mês aí, um manual da FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, em que nós vamos pontuar todos esses fatores de risco e realmente a gente tende a ser um pouco mais liberal para a profilaxia com heparina, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, a obesidade mais o repouso no leito já somam vários pontos aí nessa triagem, né? E já fazem com que a paciente tenha a indicação de receber a profilaxia, né, da trombose, a prevenção da trombose com medicação. Legal, legal. Egli, o que você acha do rastreamento ser feito de forma rotineira? Aquela paciente que nos procura, às vezes, né, tem casais que são muito metódicos, né, e vêm fazer uma consulta porque estão pensando na primeira gravidez para agosto de 2021. Então, já vem na consulta hoje. Você acha que é conveniente, em quem não tem história nenhuma, agregar essa avaliação também? Então, na verdade, não, Ayrton, porque a gente sabe que, por exemplo, a mutação, que é uma mutação que chama 677, numa enzima que chama metileno tetrahidrofolato redutase. Essa mutação é uma mutação muito frequente, principalmente a mutação heterozigota. Tá? A gente sabe que 60% mais ou menos das mulheres brasileiras podem apresentar essa mutação heterozigota, tá? E obviamente, não são 60% das mulheres brasileiras que têm aborto recorrente, né? O aborto recorrente acontece em 1 a 2% dos casais, se você for considerar 3 abortos, ou em 5%, se você for considerar 2 abortos, né? Então, às vezes, a presença dessa mutação não vai causar problema nenhum. Né? Então, você faz uma pesquisa extensa que não precisa fazer e que é cara, né? Tem um custo, para achar uma coisa que às vezes não vai mudar nada, não vai causar nada na mulher. Então, realmente, a investigação é indicada para quem tem história. História, Né? certo, certo. História de aborto, tem história de óbito fetal,
de parto prematuro, porque a placenta não funcionava direito, aí sim ela tem a indicação de pesquisar, mas para casal que não tem nada, agora a gente sabe que a informação que a internet fornece, para mim, é mais benéfica do que maléfica. Porque eu sempre falo para as minhas pacientes, eu acho que aquele médico que só tem papo, né? Que não estuda, que não se envolve, que não sei o quê, que antigamente conseguia convencer muitas pessoas, hoje em dia ele não consegue mais, porque as pessoas têm acesso à informação, né? Então eu acho isso muito interessante. Tem o outro lado? Tem. Tem o outro que é essa coisa do casal já chegar querendo que você investigue coisas que não tem indicação de investigar, né? Mas eu acho que, assim, para mim, até, o benefício até supera o malefício, né? Mas, enfim, até desviei um pouco do assunto aqui, mas eu acho que não existe indicação de investigar. Se você pega um casal saudável, né, que vai tentar engravidar pela primeira vez, você causa muito mais benefício para esse casal dando ácido fólico, dando as vitaminas, né, que vão favorecer a separação dos cromossomos, reduzir a chance das trissomias, das alterações genéticas, e fazendo uma pesquisa pré-gestacional de coisas mais frequentes, como diabetes, como alteração tireoidiana, as infecções, hepatites, HIV, você causa muito mais benefício fazendo isso do que pensando em trombofilia para esse casal. Isso. E agora, eu vou te perguntar daqui a pouco sobre o tratamento, né? Mas, e quando a gente tem uma situação oposta, Egli? Quando a gente recebe no consultório aquela paciente que já teve 3 abortos, ou que teve 2 abortos e uma gravidez, uma perda tardia, que você já fica, né? Você tem certeza que vai encontrar uma trombofilia aí, né? Faz toda a pesquisa e não encontra nada, Egli. Aí você, como que você... Eu não consigo, vou já te dizer o que eu faço. Eu não consigo deixar de dar um anticoagulante para a próxima gravidez, mesmo tendo todos os exames normais. Até por isso mesmo aí que você já falou. Tudo que a gente sabe de trombofilia é transitório. A gente ainda vai saber muito mais e algumas coisas que a gente acha que sabe vai descobrir que não é bem assim, provavelmente, né? Sem O que você dúvida. acha disso? Como você acha nessa situação? Exames todos normais, mas uma história clínica bem sugestiva. Quando eu peço os exames todos, né, aquele monte de exame para paciente, eu falo, olha, a pior situação é a gente não descobrir nada, né? Porque aí ela tem óbito fetal, tem aborto, quer dizer, ela teve 3, 4 gestações e não tem nenhum filho com ela, né? É uma situação terrível, terrível. Então, assim, eu acho que depende muito, não tem problema você entrar com heparina, dependendo da história. Então, se ela tem uma história de um óbito fetal inexplicado, né? Então, estava tudo indo muito bem, muito bonitinho, neném crescendo bem, tudo lindo, maravilhoso. De repente, 33, 34 semanas tem o óbito fetal, tá? Isso, muitas vezes, é considerado uma trombose, tá? O óbito fetal de causa não esclarecida. Então, sim, se ela tem vários abortos, se ela já teve principalmente o óbito fetal, ou se ela teve lá um óbito fetal e vem uma placenta cheia de trombose, né? No exame placentário, ou uma trombose de cordão umbilical, que a gente vê que não aconteceu depois do óbito, mas antes, né? Então, sim, aí não é pecado nenhum você entrar com a anticoagulação profilática, né? Então, a anticoagulação profilática, que é feita numa dose menor, a paciente não vai ficar anticoagulada, com risco grande de sangramento, nada disso. A gente usa uma dose pequena para ela, não vai ter problema entrar, e eu acho que é bem indicado nessa situação. Legal. Então fala pra gente, assim, no que se baseia o tratamento quando a gente se encontra frente a uma situação de perda habitual, ou óbito tardio fez o diagnóstico dessa síndrome antifosfolípide ou de uma situação mais genérica da trombofilia, qual seria o tratamento que efetivamente tem resultado?
Tá. Então, tudo isso começou com a síndrome antifosfolípide, né? E é uma história bem interessante porque, na verdade, isso acaba se implicando com a história da sífilis no mundo, porque o exame de sífilis, de triagem de sífilis que a gente faz, que é o VDRL, é um exame que tem anticorpos antifosfolípides na sua composição, né? E aí, quando se descobriu esse tipo de exame e começou a fazer, as pessoas achavam que um monte de gente lá tinha sífilis. E aí depois veio o teste mais específico, que é o teste treponêmico. E aí o que se viu? Que não era todo aquele monte de gente que tinha sífilis. Só quem tinha aquele teste específico tinha sífilis. Mas aquelas pessoas que tinham o VDRL falso positivo, que tinham esse exame positivo e não tinham sífilis, tinham mais trombose, tá? E foi aí que começou toda essa investigação e que a gente achou o anticorpo anticardiolipina, que é um dos anticorpos da síndrome antifosfolípide, né? Então, aí, quando se descobriu essa síndrome com o anticoagulante lúpico, que tem um nome super esquisito, né? Porque ele não é nem anticoagulante e nem é exclusivo de pacientes com lúpus. Ele é um pró-coagulante. Mas esse nome foi dado pela ação laboratorial dele, não pela ação na pessoa, né? Nossa, isso eu não sabia. Isso eu estou É, aprendendo agora, viu? ele causa no laboratório um prolongamento de teste de coagulação. Então, só que vivo ele causa trombose, né? Então, por isso que esse nome ficou esquisito desse jeito, porque ele não é anticoagulante, né? Então, quando se descobriu, né, o anticardiolipina e o anticoagulante lúpico, o anti-beta-2 foi descoberto mais tarde. Aí se pensou o quê? Esses é um anticorpo, né? Então eu vou suprimir esse anticorpo, eu vou dar corticoide para essa pessoa. E começaram a tratar com corticoide. E o que se viu é que a resposta ao tratamento era muito irregular. E algumas pacientes precisavam de doses muito altas de corticoide e começavam a ter efeitos colaterais. Então, esse tratamento não ficou como tratamento ideal. Aí falaram, não, tem trombose. Para formar o trombo, as plaquetas precisam se juntar. Então, eu vou dar uma medicação que impeça as plaquetas de se juntar tanto, né? E aí se começou a usar aspirina. E se viu o quê? Uma melhora na taxa de nascidos vivos nas mulheres com esses anticorpos e que usavam aspirina. Depois, começou-se a acrescentar um anticoagulante, que é a heparina, né? E aí se viu, desculpem, se viu que a taxa de nascidos vivos aumentou mais ainda com a associação entre a heparina e a aspirina, né? E esse ficou sendo o tratamento clássico ao longo dos anos para quem tem síndrome antifosfolípide. Então, a gente usa a heparina numa dose baixa, uma dose profilática, e a aspirina em baixa dose. Então, aquela aspirina infantil que a gente usa mesmo, né? Eu até roubava do meu avô, a aspirina infantil era gostosinha, assim, a gente usa esse tipo de aspirina, né? Tem aquelas que vão dissolver no intestino, na gastrite, tamponadas, etc., que para a gravidez elas são bem interessantes. E a heparina que a gente usa, a heparina de baixo peso molecular. Hoje no Brasil a gente tem a enoxaparina, que tem vários nomes comerciais aí, Clexane, Versa, tal, tem vários nomes comerciais. É essa a heparina que a gente usa na dose, se a paciente tiver entre 50 e 90 quilos, na dose de 40 miligramas por dia. Tá? Aí, conforme se o peso for superior a 90, a gente precisa aumentar um pouquinho essa dose para fazer essa prevenção. Né? Então, vamos associar os dois. E por que a associação dos dois é melhor na síndrome antifosfolípide? Porque nessa síndrome a gente pode ter tanto trombose venosa, então trombose nas veias, como nas artérias. E para trombose arterial, a aspirina funciona muito bem, tá? É diferente da trombofilia hereditária. Na trombofilia hereditária, a gente só tem praticamente trombose na veia, trombose venosa, tá? E aí não precisa da aspirina na trombofilia hereditária, porque a aspirina é mais para proteger a artéria, né? Então a gente usa
A gente usa a heparina, né, a enoxaparina, que é a única heparina de baixo peso molecular que a gente tem no Brasil disponível aí, né? Usa essa inoxaparina na dose de 40 miligramas, então isolada quando tem a trombofilia hereditária e associada à aspirina quando tem a síndrome antifosfolípide, né? E a gente sabe que tem algumas síndromes antifosfolípides que são resistentes a esse tratamento. Então, mais ou menos 30% das mulheres que têm SAF vão evoluir mal com a heparina e aspirina. E para esses casos, uma opção de tratamento, quero ficar longe da coisa política, tá? Eu só vou falar da opção de tratamento, é a hidroxicloroquina. Tá? Então, a hidroxicloroquina, ela entra como um anti-inflamatório, porque a gente sabe que esses 30% de mulheres que não respondem bem ao tratamento com heparina e aspirina, elas têm uma SAF muito mais inflamatória do que trombótica. Então, se a gente acrescentar a hidroxicloroquina, a tendência é ter uma resposta melhor. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que teve já 3 abortos e tal, papapá, eu entro e vem um anticorpo anticardiolipina. Eu entro para ela com aspirina e heparina, e mesmo assim ela tem uma perda, na próxima gravidez, a hidroxicloroquina cai muito bem para ela. Tá? A associação vai muito bem e costuma melhorar resultados nesses casos de falha. E Que como não bom, é uma droga isenta de risco, né, a gente só vai associar quando tem indicação mesmo. certo. E qual é o risco de usar a enoxaparina, Egli? Qual o risco que a gestante corre? Qual é o que associa, né? A terapêutica leva a algum risco para a gestante? Então, a enoxaparina, ela tem alguns efeitos colaterais que são bem raros, tá? Um desses efeitos é a queda das plaquetas, que deve acontecer quando vai acontecer na primeira semana após introdução da medicação, né? Só que essa queda das plaquetas ela é muito mais frequente com a heparina que a gente usava antigamente, que era a heparina não fracionada, que era o liquemine, que tem que usar 2 vezes por dia mesmo para profilaxia. Com a heparina de baixo peso molecular, ela é muito rara, mas existe indicação de 1 semana, 10 dias pós início da medicação, colher um hemograma para avaliar as plaquetas. Tá? Outra coisa, existe uma associação com a ocorrência de osteoporose, né? Então, quando a gente usa a longo prazo a heparina, a mulher pode desenvolver osteoporose. E é uma osteoporose que ninguém sabe se ela reverte ou não, né? Mas esses 8 meses, 9 meses de gravidez são suficientes para já levar esse quadro de perda de massa óssea? Então, se a gente for avaliar, na verdade, são os 9 meses da gravidez, mais 1 mês e meio pós-parto. Então, são 10 meses e meio que ela vai usar. Eu já vou falar sobre essa indicação pós-parto. São 10 meses e meio que ela vai usar. Então, pode acontecer, tá? Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que suplementar cálcio. Ou a pessoa tem que ter uma dieta muito rica em cálcio, tá? É bem interessante fazer isso. É raro também acontecer com as doses que a gente usa, porque nós usamos doses realmente baixas para fazer a profilaxia. Mas naquela mulher que tem uma trombose na gravidez, ou teve uma trombose pouco tempo antes de engravidar, que vai ter que ficar anticoagulada, que a gente vai usar uma dose, às vezes, até 3 vezes maior para ela, 4 vezes maior, para essa mulher, sim, existe um risco um pouquinho maior de osteoporose, né? De perda de massa óssea, como você falou. Eu falei aqui dos 10 meses e meio, né? Na verdade, assim, o risco de trombose para a mulher, ele vai crescendo durante a gravidez. Então, ele é menor no primeiro trimestre, vai aumentando no segundo, aumentando no terceiro, e é maior ainda depois que nasce o bebê, nas primeiras 6 semanas pós-parto. Né? Então, a mulher precisa manter essa prevenção, essa profilaxia de trombose até o 42º dia pós-parto.
ok? Não é para nasceu, acabou, porque aí a gente pode ter complicação dependendo da trombofilia que ela tem. Entendi, legal. Então, esse período pós-parto, obviamente, é para proteção da mãe, enquanto que na gravidez está protegendo mãe e bebê. Egli, eu estava enrolando aqui para colocar essa pergunta mais ou menos na nossa sequência aí do assunto. A Ananda pergunta aqui para a gente: a senhora aconselha acompanhamento de um hematologista, além do ginecologista, durante a gestação, no caso de positivo para trombofilia? É sempre interessante a gente ter, algum parceiro, tá? É interessante sim, mas a gente tem uma situação seguinte, o hematologista ele não vê placenta, né? Ele é acostumado a ver a pessoa sem placenta, né? E a placenta é um órgão muito rico em sangue, que tem circulação lenta para que as trocas possam acontecer, e ela é um órgão muito propício a ter trombose, quando existe algum fator que pode levar a isso, né? Então, às vezes, a gente é um pouco mais liberal no uso da heparina do que o hematologista, tá? Eu tenho alguns hematologistas aqui em Campinas que são, assim, eles pensam exatamente como eu. Então, são pessoas que são um pouco mais liberais para usar heparina, né? Não tem mais tanto aquela coisa dos hematologistas mais antigos que não querem usar heparina de jeito nenhum, tal. Eu lembrei até de uma história, uma vez, não é de hematologista, mas é de anestesista. Logo que eu comecei a trabalhar com isso, em 95, por aí, um anestesista me parou na maternidade de Campinas, no centro cirúrgico, e falou: você está ficando louca? Aí eu falei: por quê? Você está dando heparina para grávida? Então era assim a coisa. Eles queriam que a heparina uma semana antes do parto. Era muito complicado, né? Hoje em dia se estuda muito isso e as pessoas estão muito mais antenadas, ligadas isso, e a gente não tem mais esse tipo de dificuldade, né? Mas ainda tem aquele pessoal que restringe bem, que acha que não tem associação nenhuma, entre alguns hematologistas. Então, por isso que é interessante a gente poder conversar com o outro médico para ajustar aí os parâmetros, né? Mas sempre ajuda. Eu já tive algumas pacientes que me perguntaram assim: doutor, não vamos precisar fazer nenhum exame para saber se a dose da enoxaparina está correta, se está dando a anticoagulação que precisa? Eu já digo que não, que a dose é padrão, que não é uma dose de anticoagulação, não é aquela questão de quem teve uma trombose ou de quem teve um infarto, que teve uma obstrução vascular e que precisa estar numa situação de anticoagulação com alteração do exame de coagulograma e tal. O que você acha disso? Acha importante, ainda dentro desse contexto de acompanhar com o hematologista, acompanhar com outros exames para avaliar o grau de anticoagulação que nós estamos causando com essa dose de enoxaparina? Na imensa maioria das vezes não precisa, tá? O que a gente faria para ver dose seria o fator anti-10 ativado, tá? Mas nas doses que a gente utiliza, que são doses fixas, então se tiver entre 50 e 90 quilos, nós vamos usar 40 miligramas. Se tiver entre 90 e 130, 60 miligramas, desculpe. Nessas doses não tem a mínima necessidade de dosar fator 10 ativado. E as pessoas, porque a gente está fazendo prevenção, profilaxia, a gente não quer deixar essa paciente anticoagulada. E a gente só vai usar o fator anti-10 ativado quando a gente quiser anticoagular plenamente o paciente, que não é nosso objetivo. Nosso objetivo é prevenir a trombose só, né? Não é tratar a trombose, é prevenir. Então, não vai alterar o fator anti-10A, tá? Então, não tem necessidade de colher. Eu tive, por exemplo, uma paciente que ela já tinha tido 2 tromboses e ela teve a terceira trombose em uso de heparina em dose plena. Então, ela estava anticoagulada e ela teve uma trombose ainda. Desculpa, ela tinha tido um óbito fetal, uma trombose, teve outra trombose anticoagulada. Essa paciente, ela tinha os 3 anticorpos
da síndrome antifosfolípide, é chamado triplo positivo. Isso é bem grave. Então, para essa, sim, aí eu precisei dosar o anti-10A para ver, fazer adequação de dose, etc. Mas na imensa maioria não tem necessidade nenhuma. E é duro porque às vezes a pessoa vem querendo fazer o exame para ver se a dose está certa. Mas o exame não tem relação com a dose de prevenção. Ele tem relação com a dose de tratamento, mas não com a dose de prevenção, que é o que a gente usa na grande maioria das vezes, né? Egli, hoje os anestesistas, eles pedem, se não me engano, 8 horas da última dose da enoxaparina para poder fazer a anestesia do parto, né? Tanto da cesárea quanto do parto. Como é que você vê essa situação? Paciente usuária de enoxaparina, com histórico com diagnóstico de trombofilia, usando enoxaparina e deseja um parto normal. Tá, então... Por que eu pergunto o parto normal? Porque o parto normal não tem hora marcada, porque a cesárea é muito fácil. Se você vai marcar uma cesárea eletiva por algum motivo, interrompe a enoxaparina programadamente. Isso é tranquilo. Mas e para o parto normal? Muitas pacientes acabam optando pela cesárea, na verdade, por conta disso, tá? Mas é perfeitamente possível o parto normal. Por quê? Porque o parto é uma coisa que leva horas, né? E a gente tem como fazer métodos de analgesia. Esperar rodar. Você está ouvindo? Ayrton voltou, né? Voltou. Tocou um telefone aqui, desculpa. Então, a gente consegue usar métodos de analgesia, métodos comportamentais, chuveiro, banheira, massagem, tem vários instrumentos que nós podemos usar para postergar um pouco a analgesia de parto. E geralmente com isso, nós conseguimos levar o tempo necessário, né, para poder fazer a punção anestésica e fazer a analgesia de parto. Então, dá sim para ter parto normal, né? A mulher também tem que ficar ligada. Se ela começou a ter mais contração, ela não aplica a heparina naquele momento, né? Espera um pouco para ver se essas contrações vão passar, se é um falso trabalho de parto ou não, né? E eu tenho uma crença, assim, que eu acho que as crianças adoram nascer de madrugada. Então, eu peço para as pessoas usarem heparina de manhã. Porque se romper bolsa, entrar em trabalho de parto de madrugada, já passaram mais de 12 horas aí, né? Eu não sei se é porque são os partos que mais nos marcam, né? Mas eu adoram nascer na madrugada. É verdade. Mas se você não falar nada, elas vão usar a enoxaparina à noite. Não sei por que também. Elas preferem. Não sei por quê. Eu vou pedir ir adiantando 1 hora por dia até chegar de manhã. Muito bom. Então tá, Egli, eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Alguém fez uma pergunta bem pessoal aqui. Não. Vou fazer curetagem. Devo continuar tomando enoxaparina até quando? 6 semanas também? Vai fazer a curetagem porque teve um aborto? Provavelmente. Não explicou aqui. Se foi um aborto precoce, não precisa da heparina depois, a menos que você tenha uma trombofilia muito grave, né? Então, se tem um fator de Leiden homozigoto, se tem uma protrombina homozigota, os dois combinados, né? Aí sim vale a pena usar 7 a 10 dias depois. Mas se não, se for uma trombofilia mais leve, não precisa, se foi um aborto de primeiro trimestre, tá? Porque as modificações gestacionais são muito poucas ainda, né? Não aconteceram aquelas modificações intensas que levam a uma maior chance de trombose. Então, só se for realmente uma trombofilia muito grave. E eu queria falar uma outra coisinha aqui, que houve um comentário sobre a fisioterapia, né? E a fisioterapia, para ajudar a paciente nesse período pré-parto, é uma coisa fantástica, né? Pré-parto, durante o trabalho de parto. É um negócio fantástico. Eu acho que
ajuda demais, as técnicas são fantásticas e é uma pena que a gente não possa contar com isso em todos os partos, né? Porque muitos serviços não oferecem o serviço de fisioterapia para isso. Mas quando é possível, é maravilhoso. Então eu vou aproveitar e fazer a propaganda da Andréia, que está assistindo a gente aqui, que é fisioterapeuta, que é doula também, trabalha lá no CAISM, tem uma experiência grande Enorme, muito com querido. mulheres e gestantes, e ela faz não só o trabalho do preparo, ela faz também o spinning baby, e ela acompanhando os partos tem uma pegada com a gestante dessa questão da posição, da massagem, da respiração. Então é uma profissional bem completa, exatamente como você falou, e faz toda a diferença quando ela está junto na assistência ao parto. Isso sim, isso é verdade. Eu me sinto meio capenga quando vou para um trabalho de parto normal sem um profissional que seja uma doula, uma enfermeira obstetra que tenha essas capacidades de trabalhar o corpo da mulher, né? Ainda mais, Egli, eu me sinto limitado por ser do gênero masculino. Então, se eu Sim, fosse um parteiro mulher, talvez eu mesmo chegasse lá para fazer a massagem, para ajudar na posição, mas eu acho que essa função do parto é muito mais da mulher do que do homem. Então, eu preciso dessa mulher na equipe fazendo essa interface, né? Eu sinto grande diferença quando tem essa equipe completa realmente. verdade, é Não verdade. é? Legal. Então, eu só teve mais uma pergunta aqui da Patrícia. Ela perguntou se é possível desenvolver resistência à heparina. Eu acho que você já comentou isso com outras palavras, né? É, Mas, não é possível. A pessoa às vezes faz alergia à heparina, né? São casos raros, mas pode acontecer. E aí, geralmente, trocando o tipo de heparina, a gente resolve isso. certo. Mas aí troca o tipo de heparina, de enoxaparina para heparina. Antigamente a gente tinha a dalteparina, aqui no Brasil também, que era o Fragmin, né? Mas hoje em dia não tem mais. Então, podia trocar por uma de baixo peso molecular. Mas é possível trocar, por exemplo, pela heparina não fracionada, tá? A paciente vai ter que aplicar 2 vezes por dia, é chato, tal, mas às vezes é o que podemos fazer se ela desenvolve. Mas é muito mais fácil o contrário, ela fazer uma alergia a não fracionada e a gente entra com a baixo peso e fica tudo bem, né? A alergia à heparina de baixo peso molecular, ela é bem rara também. É difícil a gente ver, né? Mas resistência realmente nunca ouvi falar de resistência à heparina. Também foi uma pergunta curiosa para mim. Mas eu aprendi hoje contigo essa história da hidroxicloroquina, Egli. Sim, Gostei de saber disso, e isso é muito interessante, porque realmente já tive casos de pacientes tomando Clexane no iniciozinho da gravidez e abortar. E sim. era terceiro, quarto caso. Então, muito obrigado também. Assim, vou encerrando por aqui, agradecendo muito a tua participação, agradecendo a participação de todo mundo que veio nos assistir. Esse vídeo vai ficar no IGTV para quem quiser assistir depois, e quem quiser fazer contato com a gente, tem aí no anúncio o meu Instagram, que vocês já conhecem, e o da doutora Egli também. Egli, muito obrigado, foi um prazer te rever, conversar contigo. Espero que em breve a pandemia acabe e a gente possa se encontrar, tomar um shopping e jantar junto, né? Ayrton, agradeço muito o convite, viu? Foi uma delícia participar. Eu adoro falar desse assunto. Muito obrigada por ter me convidado e muito obrigada para quem ficou assistindo aí. E participando também, né? Legal. Então, Tá. boa noite, pessoal. Até a próxima, na semana que vem. Boa noite.